Muito bem. Então, na aula passada nós vimos sobre a estrutura do sermão, estávamos vendo sobre a estrutura, fizemos aquele exercício da casa, né, com massa de modelar, e infelizmente era massa de uma cor só, tá? Mas não era para ser assim. Mas graças a Deus que vocês pegaram a ideia aí, tá bom? Bem, então nós vamos continuar aqui na página 11. Nós vimos que a estrutura do sermão, vimos algumas estruturas, né? Duas, aqui eu apresento aqui na apostila, e eu vi, comentei, e nós lemos aquele texto de Esté, capítulo 4, dei um exemplo de como dividir o texto para pregação, tá? Aquela parte de dividir o texto é a parte mais difícil do sermão, tá? Na minha opinião. Como a gente pode dividir os pontos principais? Conta-se, e é verdade, que uma vez o Dr. Chet estava pregando aqui em João Pessoa, ele sempre pregava por aqui, e fazia uns eventos para ele palestrar para os pastores, e ele estava falando para os pastores sobre qual eram as dificuldades do ministério e tal. Ele perguntou, né, qual a maior dificuldade do ministério, e um dos pastores disse assim: pastor, a minha maior dificuldade no ministério é preparar a mensagem. Aí ele disse: interessante, irmãos, é a minha também. Os amados irmãos, ele disse: é a minha dificuldade também, tá? Então não é fácil realmente. Então nós vimos a escolha do texto, a divisão do texto, os 3 T's, como eu gosto de chamar: tema, tempo e texto, página 11 da apostila. A leitura do texto deve ser muito caprichada, tá? A gente não deve fazer uma leitura apressada, nem uma leitura engolindo vírgulas, pontos, exclamações, interrogações. A gente deve ler bem em casa, bem direitinho, para fazer bonito publicamente. E aí vimos também sobre a introdução, a transição, o desenvolvimento, que são as divisões principais, e a conclusão, tá? Hoje nós vamos seguir aqui, revisando ainda, que de acordo com Karl Lackler, um escritor sobre o assunto, na opinião dele, a estrutura do sermão é essa daqui, com divisões principais, ilustrações, aí por último, em terceiro lugar, a conclusão e a introdução, e só por último aquilo que vai ser levado para o púlpito, o esboço do sermão. Bem, e nós encerramos falando sobre isso aqui, né? Alguns acham que o ideal é levar muita anotação para o púlpito, outros acham que não, e aí vai de cada um, tá bom? Não há uma regra, mas não tem problema algum de fazer anotações. Não é pecado fazer as anotações. Não é pecado escrever o roteiro da sua mensagem, tá? Aliás, quando a gente está muito nervoso, é melhor ler alguma coisa do que tentar decorar, né? E essa ideia de levar para o púlpito nenhum tipo de anotação ou de levar apenas alguns pontos é uma ideia relativamente recente, tá? Em épocas passadas, o sermão era escrito inteirinho, da primeira à última palavra, tá? Se escrevia a pregação todinha. Já ouviram falar de uma pregação chamada Pecadores nas mãos de Deus irado? Quem já ouviu falar? Alguns, né? No século XVIII, no ano 1741, um homem chamado Jonathan Eduardo, um americano da igreja congregacional, ele pregou esse sermão. Vou anotar, ele tem na internet, quem quiser dar uma lida, tá? O sermão inteiro. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou sobre a ira de Deus, tá? Um cabra isso aqui. E ele era míope. Todo míope é cego, eu sei porque eu sou míope também. Além de miopia eu também tenho astigmatismo, então eu sou cego 2 vezes, tá? E ele pregou assim, ó, com a lamparina numa mão, digamos que fosse uma lamparina, e com a anotação assim na outra mão, o sermão assim. E ele sempre pregava assim. E ele lia o sermão inteiro. Enquanto ele pregou esse sermão, Edwards era um homem de muita oração, um
um servo de Deus, pai de 11 filhos, a esposa dele também de muita oração. Enquanto ele pregou esse sermão, as pessoas se agarraram nas colunas do templo onde ele estava pregando, com medo de cair mesmo no inferno. Numa parte do sermão que ele disse assim: aliás, é como se Deus estivesse segurando vocês com a sua própria mão. Vocês não caíram ainda no inferno porque Ele está segurando vocês. A sensação que muitas pessoas tiveram lá foi que iam cair mesmo no buraco ali. Se agarraram às colunas do templo. Foi um negócio muito dramático. E Deus usou esse homem para liderar, vamos dizer assim, um avivamento nos Estados Unidos, tá? E ele pregava lendo. John Stott, que a gente tem citado aqui, tem muitos livros em português, né? Muitos livros já traduzidos. Foi um pastor anglicano, falecido há pouco tempo, falecido aí há uns 5 anos mais ou menos, e ele pregava lendo também todo o seu sermão, tá? John Stott tinha uma escola de pregação, um curso de férias, ele e outros pastores lá na Inglaterra, e eles ensinavam essa metodologia de pregar lendo todo o sermão, tá? Isso não é comum aqui na nossa época, no século XXI, mas não é pecado, como alguns podem fazer parecer, tá bom? Eu vi uma vez só uma pessoa pregando, lendo o sermão. Que preste, né? Que preste. Eu já vi mais de uma pessoa fazendo isso. Mas ele fez de uma forma tão bem feita, porque ele leu muitas vezes antes de pregar, é claro, né? Ele não escreveu e foi ler lá no púlpito, não. Que pouca gente percebeu na congregação que ele estava lendo. Estava grampeado o texto dele, e ele ia falando e olhando assim, e olhando para cima, né, para a gente, e de vez em quando passava assim. E eu estava sentado perto do lado de um seminarista, era seminarista na época também. Esse cara está lendo sermão, né? Esse rapaz é mesmo, né? Mas foi sobre o Salmo 73, foi muito bom, tá bom? Então, você que sabe como é que vai fazer. Ainda hoje, muita gente escreve seu sermão, todo. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes escreve todo o seu sermão. Só que ele decora, aí é diferente, tá? Ele decora a argumentação. E quando está tudo pronto, o comentário bíblico do livro inteiro, ele manda para a editora Agnus, que publica os comentários bíblicos dele, né? Do Antigo e do Novo Testamento. Bem, passe aí para a página 12, por favor. Outra estrutura de sermão. É do próprio John Stott. Ele dá 6 passos aqui. Primeiro, escolha seu texto. Não pode estar para mim. Bota para mim, por favor. Tava bom. Mas está muito para a parede. Tá bom. John Stott diz aí: escolha seu texto, escolha o seu parágrafo, o texto bíblico onde você vai pregar, tá? Medite sobre ele. Meditar sobre o texto é trabalhar o texto propriamente dito, tá? É ler, reler, dividir o texto, é isso. Isole o pensamento dominante. O pensamento dominante é o que a gente chama de tema. Qual o tema dessa passagem aqui? Só é possível fazer isso depois que ler bastante o texto, né? Meditar bastante sobre ele. E não prestem muita atenção nesses títulos que estão aqui na Bíblia em negrito, no começo do capítulo. Isso aqui não serve para quem vai pregar não, tá bom? Isso é só para quem está lendo a Bíblia, para quem está começando a ler a Bíblia, tá? O seu tema nunca pode ser esse aqui, tá bom? Seu tema é sempre fruto do seu estudo. O tema, você está falando desse do cabeçalho. Não pode ser esse aí não, que está em negrito não. Tem aqui no meu: Davi dispõe-se e a peleja contra os gigantes. Aqui... Esqueça. Isso é só para achar o texto na Bíblia, tá bom? É um guia, né? Essa parte aqui eu já saio. Pronto. Então isole o pensamento dominante. Serve como um tema. É só pra... Como a gente viu semana passada, né? Esther capítulo 4. O tema ali é sobre os planos de Deus, não é? O capítulo 4 está inserido numa história maior do livro de Esther, que é um livro pequenininho, mas fala sobre os planos de Deus. Então, como lidar com aquilo, né?
Número 4. Organize sua matéria para servir ao pensamento dominante. É dividir os pontos principais propriamente dito. É o que nós temos aqui, vários exemplos, a partir da página 6. Não, a partir da página 5. A partir do finalzinho da página 5. A suficiência da graça de Deus. É o tema, é o pensamento dominante. Barnabé é um consolo para a igreja, é o pensamento dominante. Então, nesse caso, a matéria para servir ao pensamento dominante são os pontos principais, conforme os exemplos aí, tá? É disso que John Stott está falando. Página 12 da apostila. Número 5. Acrescente a introdução e a conclusão. Agora que você já sabe qual é o tema, aí você coloca uma boa introdução e uma boa conclusão. E número 6. Escreva a sua mensagem e ore por ela. Veja que John Stott não diz escreva seu esboço, escreva seus pontos principais. Ele diz escreva a sua mensagem, porque ele realmente escrevia a mensagem inteira. Tá? E ore por ela. A oração, um amigo meu disse que a oração devia ser para cada 5 minutos de pregação, devia ter 1 hora de oração. John Stott fala sobre esse tempo para o estudo. Tá? No livro dele, Eu Creio na Pregação, ele diz que sempre perguntam a ele qual é o tempo adequado para fazer uma pregação, né? Ele diz que gastava em média 1 hora de estudo para cada 5 minutos que ele fosse falar. Então, se ele fosse falar meia hora, um sermão de meia hora, é mais ou menos 6 horas de estudo. Então, isso não é tão não, tá? Tanto assim não. Mas é uma média, tá? Há exagero de alguns pregadores, tá? Há um cara chamado John MacArthur, ele diz que a pregação só presta mesmo se forem gastos 30 horas de estudo nela. Então, no contexto dele, ele vive para pregar e para escrever, então ele tem tempo. 30 horas de estudo é de segunda a sexta, 6 horas por dia. Nem todo mundo tem a capacidade dele, nem a incapacidade dele, nem o tempo disponível que ele tem, nem a paciência que ele tem. Tá bom? Isso é uma média, gente, de quanto tempo de estudo para saber se a gente está indo pelo caminho certo aí. A Bíblia não diz quanto tempo deve ser. Lembrem disso, o mais importante é o que a palavra diz. Então John Stott recomendava mais ou menos isso. Então, se você vai fazer uma pregação de meia hora, 40 minutos, para você organizar uma boa pregação, dá mais ou menos um dia todo de trabalho. Então, dá mais ou menos de 6 a 8 horas mesmo. Lendo o texto, lendo outras traduções. Daqui a pouco, quando o juízo cansa, né? Quando a cabeça cansa, para um pouquinho, vai tomar uma aguinha, relaxa um pouco. Quando descansar, você volta, lê comentário, lê outro comentário. Daqui a pouco você percebe que um dos pontos está errado. Você apaga aquele ponto, coloca outro. Dá mais ou menos um dia inteiro. Então, se você fizer o trabalho de segunda a sexta para pregar no domingo, ser 1 hora e meia por dia vai ficar beleza. Tá bom? Mas é uma média. Alguma pergunta, alguma questão? Uma pessoa dessa, estudando do jeito que esse abençoado estuda, ele passando 5 anos nessa peleja aí, depois de 5 anos ele está pronto para pregar até no fim do mundo. Será? A não ser que o cara seja, porque pelo amor de Deus, o cara vai passar 80. Virar um profissional. Exatamente. Eu acho que não, porque sempre dá um nervosismo. Mas Dá, sempre dá. Não tem nervosismo pra ele. Dá sempre. No caso é professor, essa questão que o professor falou, na mensagem, se torna uma coisa natural, querendo ou não, porque você começa a fazer e você vê que o tempo não dá. Se você não dá 10 minutos eu vou só ler, não. Quando você lê, aí você não precisa olhar outra coisa. Então, as necessidades vão levando, daqui a pouco você vê que você gastou 30, 1 hora, 1 hora e meia. Sim. Às vezes até no dia, às vezes não é muito tempo. Quando você está ali dentro daquilo que você quer fazer aquilo, às vezes o tempo passa tão rápido que nem percebe. A gente acha que é pouco. Pouco, faz 2 horas que eu estou lá. Eu acho interessante uma vez que eu estava, uma vez o professor meu passou um exercício de leitura e eu peguei um livro enorme para ler da palavra.
Só que quando eu comecei a ler um pouquinho todo dia, chegou um ponto que eu estava lendo 5, 6 capítulos sem dar fé. Eu me dava a leitura e a necessidade é que eu queria mais, se eu olhar pro tempo, já tem passado quase 4 horas, 5 horas. E não dá, não tem assim. E cada um tem um ritmo de leitura, né? Eu leio devagar. Mas é porque eu sou perseverante. Mas minha esposa lê muito rápido. Quando a gente lê alguma coisa assim, ela mostra uma coisa na internet e ela ri na metade do que eu estou lendo, eu não gosto. Ela já leu. Ela ri. Espera você terminar de falar. Não, ela ficou engraçada, ela ri, né? É o tempo dela, né? Então, ela lê muito rápido. Muito rápido. Às vezes alguém mostra uma coisa para ela no trabalho, o pessoal pensa que ela não olhou. Mas é porque ela já, assim que ela foi alfabetizada, com 4 anos, o pai dela comprava muito gibi para ela. E eu não, eu comecei a ler mesmo quando eu tinha 15 anos. Então perdi 10 anos aí, a infância toda e parte da adolescência, sem praticar a leitura. É claro que eu não vou ter o mesmo ritmo que ela nunca. E alguém que nunca lê nada, não lê um livro por mês, não vai ter o meu ritmo também. Então cada pessoa tem que entender o seu ritmo também, tá bom? Sem se aperrear, eu não me aperreio não. Olha, correu a notícia na internet há alguns anos, uns 2 anos mais ou menos, que D.A. Carson, aquele irmão que esteve pregando aí no Congresso da Juvep, que ele lia entre 300 e 350 livros por ano. Então a gente ficou no Facebook discutindo, eu disse, essa conversa eu não acredito e tal. Aí ele veio, né? Um grupo de uma igreja lá do Bairro dos Estados foi jantar com ele, conseguiu pegar um intervalo dele logo quando ele chegou, no primeiro dia foi jantar com ele antes do congresso e perguntaram para ele lá, olha, essa notícia há um tempo e tal, que o senhor lia entre 300 e 350 livros por ano, né? Pois não. O Wallace é aquele ali? É verdade isso? Aí ele disse, quando eu era jovem eu lia 500. Agora que eu tô velho eu só leio uns 300, que eu tenho muita coisa para fazer. Então não é, entendeu? Se o cara lê, ele lê um livro por dia, entendeu? Só o tanto que ele escreve demais. E é um livro chato de ler, a maioria é difícil demais de ler. Verdade. Carson, né? Eu não consegui ler um inteiro dele. Qual foi? Nenhum, não consigo, porque eu tem vários. Aí eu pego algumas coisinhas, ele vem me mostrar, eu leio com ele. Mas assim, pegar pra ler de verdade, assim, peguei e vou ler ele. Não, é pior do que bula. Muito livro dele é pior do que bula. Eu particularmente não gosto da escrita de Carson. Acho que ele prega muito bem, mas eu não gosto. Eu digo, ele não sabe escrever. Quando eu digo isso, às vezes no seminário falta pouco o pessoal rasgar a camisa e gritar blasfêmia ou blasmacho, sei lá. Eu digo, não posso fazer nada. Não vou babar o cara porque o cara é de fora. Tem isso não, tem frescura, eu digo na cara dele. Entendeu? Agora, Gruden escreve muito bem. Qualquer coisa que... Eu leio tudo de Gruden, que é bom de ler. Mas uma pessoa assim não é normal, gente, tá bom? Não é normal. O cara lê um livro por dia é porque lê rápido demais. Não é que não tem tempo, é o trabalho dele. Deve ser o Enéas. Pois é, um cara como o Enéas também não é brincadeira, né? O cara é médico, professor de... Médico e engenheiro, parece, né? Professor de matemática, até de gramática ele deu aula e professor de cardiologia. É um infeliz, né? Um cabo desse, né? Pelo amor de Deus, regra de 3 eu não consigo fazer até hoje. Vamos lá. Foi, né? É por isso, né, Bruno, nessa parte da pregação, se a gente tem dificuldade, assim, na leitura, aí você precisa ter, assim, mais tempo mesmo, né? Mas eu vejo mesmo o Alexandre começa a preparar a ministração do domingo na segunda. Hoje mesmo ele estava lendo, né? Ele começa a ler, começa a juntar, e ele escreve algumas coisas e vai durante a semana todinha. E eu observo isso, né? Nele. Eu via também isso no meu pai. Meu pai tinha pouco estudo. Meu pai não tinha estudo nenhum. Meu pai fez até a 4ª série, né? E assim, realmente. Mas o meu pai lia, que você, todo mundo, pode botar qualquer livro, ele lia super bem. Mas por causa realmente do que ele lia. Ele lia muitos livros, ele lia muita Bíblia. Então, assim, ele nunca era pego de surpresa. Sim. Mesmo sem estudo, muita gente achava que ele tinha estudo. Entendeu? Nesse sentido de leitura, de se expressar
Mas assim, aí eu via muito isso. Ele pegava mesmo as rascunhas dele, até hoje, de vez em quando eu me pego vendo as rascunhas dele. Não escrevia nada. Erradamente, as letras enormes, mas estava lá, sabe? Aquelas coisas assim que realmente assim, faz a diferença. Eu vejo muito isso, né, no nosso dia a dia. E nós, como aqui, né, alunos que estamos, né, aprendendo um pouco mais dessa, podemos chamar arte de pregar, né? Sem dúvida. Precisamos ter esse zelo. Ler o texto e reler, como a gente já viu, né, sobre isso, até que o texto fale, né? Até que o texto fale. Né? Então, assim, e quando eu vou fazer isso? Tenho que ler, reler. Aí quando eu for falar, ler aquele texto, eu não vou errar. Não vou saber colocar as vírgulas, os pontos, porque vai estar aqui, né, na minha mente, no coração mesmo. Então assim, tem muito, né, essa parte assim, escrever a sua mensagem, isso aqui eu faço, porque se eu não escrever tudo, eu não sei dizer nada. Minha mente é terrível. No sentido de esquecer, eu não lembro textos bíblicos, não me pergunte referências, eu sou péssima. Não consigo guardar. Então tudo que eu vou falar eu tenho que escrever. Tá bom. Eu faço aquele rascunho enorme. Tudo assim, porque na hora, senão foge tudo, eu não consigo falar nada. Então assim, são coisas que a gente tem dificuldade, então precisa, né, fazer os nossos meios, né? E essa parte aqui é bem interessante. Né? Eu deixa da irmã, eu já vi muitos casos de irmãos, novos convertidos, pessoas que eram analfabetas, estudaram no seu pai até 4ª, 5ª série, começaram a ler a Bíblia, criaram um hábito, começaram a ler livros, e os caras, quando subiam no altar para falar, pareciam doutores formados. O cara que falava gaguejando, o cara dava 1 hora de estudo. Eu disse, meu Deus do céu, eu ficava com vergonha, eu estava estudando na época. Eu palestra, minha mãe do meio do mundo, ficava com vergonha, meu Deus do céu, o cara estudou a 4ª série, eu estou no meu 3º ano, o cara lembra 10 mil vezes melhor do que eu. Fala. Deus capacita, né? Pois é, mas tudo é uma vida de prática. Né? Agora, uma coisa que eu recomendo geralmente, eu digo que nós podemos nos tornar especialistas no que nós quisermos, tá? Por exemplo, livros de teologia não são caros. A média aí é R$30, R$40, não é caro, né? Se a gente fizer qualquer lanche aí é R$25 por aí. E a comida em casa é mais saudável, né? E mais barata. Ninguém quer. Pois é. Ninguém quer fazer uma pizza em casa, né? Ou um hambúrguer. Não, às vezes a gente quer descansar, né? Enfim, mas não precisa descansar. É só certo. Mas o valor de um livro de teologia não é alto, tá? Se você quiser se tornar especialista em algum assunto, por exemplo, pregação, e você fizer a leitura de um livro por mês só, que não é muito, comprando um livro por mês, você vai gastar uns R$30 por mês mais ou menos, e no ano você vai ter lido 12 livros. No final do ano, você vai saber 12 vezes mais do que no começo do ano. É praticamente uma pós-graduação. Você não vai ter o diploma, mas o conhecimento você vai. Entendeu? Então, eu particularmente procuro fazer isso. Eu paro alguns meses para estudar sobre determinado tema que eu me interesso. Então eu compro aqueles livros, os principais livros do assunto, e aí vou estudando. Esse semestre aqui eu vou estudar sobre o Novo Testamento. Então eu me dedico a ler o Novo Testamento e a estudar aquele assunto, as questões que eu tenho mais fraqueza. Isso aqui eu não entendo, isso aqui... e aí eu foco naquilo. Acabou. Passou aquele período, eu me dei por satisfeito, ou abusei, porque abusa também, vou pesquisar outro assunto. Eu digo, não, agora eu quero pesquisar esse outro assunto. E aí estudo 1, 2 anos sobre aquele assunto, mas é claro, alternar a leitura também, senão eu não consigo dar aula, né? Enfim, é uma dica para quem quiser se especializar em qualquer assunto. Invista em livros e valendo. Você lê um pouquinho por dia, você não vai cansar, tá? Bem. Mas eu noto que o povo não gosta de ler, não. A maioria do povo não lê, né? É por isso que a gente está do jeito que está nesse país, né? Tem paciência para ler. É uma pessoa que compra 1000 não lê. Não é nenhum, né? Com isso. Pelo menos tá ajudando o sistema faz com que o escritor, né? Como é? Pelo menos tá ajudando o escritor, né? Tá, pois é, né? Eu posso comprar mais livro também.
O que é que a nossa cultura ensina aí? Eu estava vendo um negócio aí de aquele do lado do Brasil lá, o irmão lá, ele tá falando sobre esse uma exposição que houve agora aí que Magno Malta, né? Tava falando que é que os nossos políticos ensinam as coisas erradas ir para dentro dos nossos lares, para dentro do colégio, essas coisas todas, né? Mas a verdade não ensina, não investe na educação para que você venha aprender a ler, não dá incentivo nessa parte. Mas o que ele está falando ali, meu Deus, mostrando as formas. O povo mais leitor do Brasil são os evangélicos. Aí fica calado, olha, fica calado. Nós, evangélicos, os católicos, os macumbeiros. Não, mas os evangélicos não se calaram não, viu? A ordem dos pastores aí batistas e muitas igrejas se pronunciou. Ninguém poucos deles estão calados. Gente, a mídia se levanta aí, dando nada. Vamos para a apresentação do sermão aqui, que é a pregação propriamente dita, né? Eu coloquei o pregador, mas não é a pregação, tá? O John Stott fala aqui sobre Lutero, 9 características que o pregador deve ter, na página 12. Na opinião de Lutero, essa é a opinião dele do século XVI, tá? O pregador deve saber ensinar sistematicamente, ou seja, ter uma cabeça organizada, né? Ter boa perspicácia, é aquela pessoa que tem entendimento das coisas. Ser eloquente, a pessoa pode ser eloquente sem falar alto, tá? É uma pessoa que tem argumentação lógica, vai convencendo, né? Sem grito. Tem gente que é mais animado, né? Mas mesmo assim, quem fala baixo, por exemplo, Shedd era muito eloquente, mesmo na velhice, porque ele sabia argumentar, né? Ter uma boa voz é uma característica que ele deu aí. Ninguém aguenta ouvir Araci da Top Term pregando, né? Sabe aquela mulher da Top Term? Ela faz uma propaganda de 1 minuto, a gente não aguenta. Imagina ela sendo a pastora da tua igreja. Eu não aguentava não, aqui para nós eu não aguentava não, tá? Então, uma boa voz é interessante, cuide da sua voz. Mas isso aí é a forma de cada um, né, professor? Claro, pode um pregar assim na calmaria e outro saber só pregar. Dona Blip pra cima. É normal, né? É normal, é isso que eu estou dizendo. Alguns falam mais animados, se exaltam mais, né? Mas isso é de cada um, né? A pessoa não pode ser uma pessoa no púlpito e uma fora do púlpito, né? O cara fala alto, é animado, não sei o que, no dia a dia fala mais alto do que um baiano. Você sabe que baiano só fala alto, né? Baiano, porque eles gritam demais, pelo amor de Deus. Todo baiano que eu conheço fala gritando. Aí eu digo, não precisa gritar não, eu tô aqui ouvindo. Pode ser assim, o cara, agora não faz o menor sentido, o cara ser assim, falar feito baiano, quando vai pro púlpito, a gente não consegue nem entender direito. E o contrário também, o cara fala bem baixinho quando vai pregar. Meus irmãos! Pra que isso? Você precisa ser a mesma pessoa, né? Número 5, ter uma boa memória, claro. Então, quem não tiver precisa treinar, tá? Já imaginou você chegar para pregar e diz: ô irmão, que era mesmo que eu estava falando? Todo sermão a pessoa, eu estou contando uma história aqui. Aqui o exemplo de uma boa memória que eu lembro é de Ariano Suassuna, meu. Já assistiram aquelas palestras que ele deu pertinho de morrer? Ele vem contando uma história, aí ele abre um parênteses, arrudeia, conta a história toda e volta no mesmo ponto. Rapaz, que infeliz. Ele dizia que tinha memória de cachorro vingativo, né? Você sabe que tem cachorro, o cachorro não esquece, né? Você fez uma maldade a ele, um dia ele vai te pegar. Deve saber quando chegar ao fim. Na minha opinião, esse é um dos maiores defeitos dos pregadores de atualmente, tá? Não sabem que chegou no fim do sermão, tá? Isso é terrível, tá? Deve ter certeza da sua doutrina, e aí é aquela primeira regra que eu falei na primeira aula, né? Pregue sobre sua certeza, não sobre suas dúvidas. Deve arriscar e envolver o corpo e o sangue, as riquezas e a honra na palavra. No contexto de Lutero, isso era literal, tá?
Inclusive ele foi sequestrado por um príncipe lá na época da Alemanha, para que ele não fosse pego pela Igreja Católica e ser assassinado, tá? E aí nesse sequestro, nesse exílio, como ficou conhecido, ele traduziu o Novo Testamento em 11 semanas. 11 semanas! É um fenômeno ainda hoje de tradução. Lutero, inclusive, é estudado no curso de tradução daqui da Universidade Federal. Tem uma amiga que cursa e ela é crente. A gente estava conversando sobre isso. Até do nome, né? Teve o nome de Cavaleiro, para que não reconhecia assim. Foi Cavaleiro Jorge. Deixa eu barba, trocou e tal. Foi, exatamente, Cavaleiro Jorge. Ele era corintiano. Você tem que falar, né? Você estava quieto. Número 9. Quando que eu leitura? Quando você estava quieto? O senhor estava quieto, eu estava marcando o tempo, você ia falar alguma coisa. Vamos lá. Quando que eu leitura que é sua irmão? Não alterar nada do campeonato, a gente passou 4 jogos sem ganhar, ninguém chegou nem perto. Você ia bater o resto de hoje. Rapaz, é duro ser humilde, o cara que é corintiano é duro ser humilde. Eu tenho um pecado tanto com arrogância nesse sentido aí. Mas vamos lá. A gente ganha pouco, mas se diverte. Número 9. Deve-se deixar zombar e escarnecer por todos. Isso aqui é a humildade, o pregador tem que ter humildade, né? A gente falou na aula passada sobre Apolo, né? Que foi era um cara tremendamente pregador tremendo, né? A gente viu lá em Atos 18. Mas quando Áquila e Priscila chamam à parte, ele não se irrita, né? Pelo contrário, ele aprende com aquele casal, tá? Então são umas dicas interessantes aí de Lutero, tá? Bem, vamos seguir aqui. Volte aí uma página para 11. Eu já li com vocês essa história, não li, né? Só fez a apresentação. Tá bom. Então veja só que história interessante. Acompanhe comigo a leitura aí. Era uma vez um clérigo, isso é tirado de um livro de John Stott, tá? Tá aí referência lá no final da página. Era uma vez um clérigo anglicano preguiçoso. Há muito abandonaram o trabalho de preparar seus sermões. Bastante inteligente e excelente orador por natureza, sua congregação consistia em pessoas simples. Assim, seus sermões despreparados eram razoavelmente bem aceitos. No entanto, para poder conviver com a própria consciência, fez um voto. Sempre pregaria extemporaneamente e confiaria no Espírito Santo. Aquele sermão de improviso, né? Tudo corria bem, até que certo dia, poucos minutos antes de começar o culto matinal, quem entrou na igreja e se sentou em um dos bancos? O bispo. Estava desfrutando de um domingo de folga. O pastor ficou constrangido. Durante anos conseguira blefar sua congregação inculta, mas estava bem menos seguro quanto à capacidade de ludibriar o bispo. Foi então dar as boas-vindas ao visitante inesperado e, num esforço para diminuir as possíveis críticas da parte deste, contou-lhe sobre o voto solene que fizera no sentido de sempre pregar sermões extemporâneos. O bispo parecia compreender e o culto começou. No meio do sermão, entretanto, o bispo se levantou e saiu, deixando o pregador muito consternado. E depois do culto, achou na mesa da sala pastoral um recado que o bispo rabiscara rapidamente. Absolvo você do seu voto. Havia ainda um pastor presbiteriano americano cujo pecado dominante não era a preguiça, mas a presunção. Qualquer semelhança é mera coincidência. Frequentemente, jactava-se em público com o único tempo que precisava para preparar seu sermão de domingo eram os poucos momentos necessários para preparar seu sermão de domingo. Desculpa, me enrolei aqui. Frequentemente jactava-se em público que o único tempo que precisava para preparar seu sermão de domingo eram os poucos momentos necessários para eu repeti aí, né? Para andar até a igreja, a casa vizinha. Talvez você possa imaginar o que os presbíteros fizeram. Compraram para a igreja uma casa pastoral a 8 quilômetros de distância. Ainda não terminei minha pequena parábola ecumênica. Também havia um pregador batista que não tinha pecados evidentes como os do colega anglicano e do presbiteriano. Seu problema, se podemos chamá-lo assim, era a superespiritualidade. Tampouco preparava seus sermões, mas isso não tinha ligação com a preguiça ou orgulho. Pelo contrário, devia-se à piedade genuína. Assim como seu irmão anglicano, confiava no Espírito Santo, mas, diferentemente do colega, apelava às Escrituras para apoiá-lo, em vez de apoiar-se ao voto feito por ele.
Vocês não leram as palavras de Jesus em Mateus 10, 19 e 20? Perguntava aos amigos em tom de surpresa genuína quando se aventuravam a corrigi-lo. Não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer, mandou Jesus, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O que esse irmão ingênuo deixou de fazer foi ler as palavras do Senhor em seu contexto. Na realidade, o contexto começa assim: mas quando os prenderem, e se refere não à igreja, mas ao tribunal. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, disse Jesus. Dava a entender que em semelhante situação, talvez não tivéssemos oportunidade de preparar a defesa. Então o Espírito Santo nos dará as palavras exatas para falarmos. A promessa de Jesus tem trazido grande consolo aos presos que não têm advogado de defesa. Ela não oferece consolo para pregadores demasiadamente preguiçosos, orgulhosos ou piedosos em relação à preparação de sermões. Já pensou? Quem nunca viu alguém se arrogando, dizendo que não precisa estudar, basta ler a Bíblia, orar e na hora Deus vai dar a mensagem, atira a primeira Bíblia. Eu já vi muito irmãos assim. Quando dá tempo da gente conversar, eu converso, né? Mas geralmente são pessoas arrogantes, que aí dizem, não, você é porque você acha que sabe demais, porque você não terminado, não sei o quê. Não é isso, gente, não é isso, né? A gente começa a conversar sobre a Bíblia mesmo mostra como deve ser feito o negócio. Mas quando não dá, eu fico calado. Quando não dá tempo de conversar, explicar algumas coisas, eu fico calado. Mas faço de conta que não ouvi, senão eu vou arrumar só uma inimizade. Não deve ser assim conosco. Isso é um trabalho muito sério, tá? Você confiaria num médico que não se dedicou para estudar as doenças que você pode ter? Você confiaria num professor da universidade que não estuda a sua matéria para dar aula? E por que a gente vai, com a palavra de Deus, vai fazer justamente o contrário, né? Não deve ser assim. Nós devemos nos preparar para ensinar direitinho a palavra de Deus. Tá bom? Bem, vamos lá. Alguma pergunta, queridos? Alguma colocação? Alguém me ligou no curso de inglês, você me indicou. Você me indicou. Na verdade foi uma forma de escape. Foi, eu não lembro de ninguém agora. Eu tinha que colocar 40 pessoas, né? Ah, foi? Eita. Foi uma apresentação. Falou Fabrielson, disse, I don't know. Ok. Bem, semana que vem vocês começarão a pregar, tá? No segundo horário eu vou fazer um sorteio e vamos trabalhar nessa estrutura, tá? De como será esse sermão, tá? Antes de passar para essa questão do sermão em série, eu quero que vocês pulem aí para a página 14, para a gente ver logo as questões mais práticas e depois nós vamos ver outras questões, as questões mais teóricas. Toda a pregação deve consistir na explicação do texto bíblico e a aplicação, tá? Vamos ver um versículo da palavra de Deus que nós já vimos algumas aulas. Esdras 7:10. Vocês sabem decorado já, né? Quem pode ler, por gentileza? Eita, aqui é. Não, essa é. Casa aqui, rapaz, esse quarto. Em casa não veta nada. Isto é 7:10. Não, Esdras. Eu falei Esté não, né? Não. Quem pode ler? Israel tem dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel.
Praticar e ensinar, é isso? Esses 3 pontos do texto bíblico falam do propósito de Esdras, né? Havia dedicado seu coração a estudar, ou conhecer a lei do Senhor, praticar, ou seja, eu quero conhecer para obedecer, para ser um crente, tá? Toda leitura bíblica deve consistir nisso. Eu quero ler para Deus falar comigo e eu ser um melhor crente. E, no caso dele, para ensinar a palavra do Senhor. Não tem como fazer isso em outra sequência, tá? Não dá para estudar e ensinar sem a prática. Não dá para praticar e ensinar sem conhecer. Eu vou praticar o quê? O que é que a minha fé diz? Como é que eu devo adorar a Deus? Então essas são as 3 partes do sermão, na opinião de muitos. Eu acredito que falta uma etapa aí para o sermão, tá? Eu acredito que para o sermão ser, para a pregação ser bacaninha, tem de ter 4 pontos. Pode chover. Pode não? Gente, vamos lá. Então, os quatro passos são ler, dividir, aplicar. Geralmente vocês vão ver alguns irmãos falando ler, explicar e aplicar. O próprio Hernandes Dias Lopes fala isso, que os 3 passos da pregação são ler, explicar e aplicar. Mas eu acredito que esse dividir aqui faz toda a diferença, que é o sermão propriamente dito. Vamos dividir o texto, tá? Vamos ver outra referência bíblica, de onde eu gosto dessa ideia de dividir o texto. 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15. Não é 2,15 não. Um minutinho. 1 Timóteo. Não é. É 2 Timóteo 2,15, desculpa. Estão aí todos nessa passagem, por gentileza. 2 Timóteo 2,15. Todo mundo encontrar, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu te vi terça-feira de manhã no centro. Era você? Umas 7 da manhã mais ou menos, passando na frente da C&A. Vestido azul. Pode esconder não. Ok, você foi vista. 2 Timóteo 2,15, gente, vejam bem. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse maneja bem, alguns acham que acha ligeiro o texto. Não tem nada a ver, tá bom? Quando o Paulo escreveu isso aqui, o texto era um rolo horizontal assim, tá? Não era um livro assim. E essa palavra que Paulo usa, maneja, ela era usada no Antigo Testamento para cortar o sacrifício. O animal, aquele corte que os sacerdotes tinham para cada sacrifício, é a mesma ideia aqui. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim: procura, Timóteo, apresentar-te aprovado diante de Deus, como um obreiro que não tem nada para se envergonhar e que divide bem, que corta bem a palavra da verdade. É a ideia do meu ponto número 2 aqui. Divida bem o texto. Leia quantas vezes? Até o texto falar. Divida bem cada sermão, cada ponto principal. Se o texto não estiver claro para você, se a mensagem não estiver clara para você, não vai estar clara para ninguém. Vai ser aquele aluno que vai apresentar um seminário e não estudou.
E o professor sabe, né? É difícil enganar o professor atento. Esse cara está querendo passar a perna desse menino. Mas para Deus não dá. Então a gente deve fazer bem esse trabalho para apresentar a Deus. Veja que ele não diz: procura apresentar-se bem à tua igreja. É claro que ele vai pregar para a igreja, não vai pregar para Deus, que Deus não precisa de pregação. Mas é um trabalho para Deus, como todo trabalho de todo cristão deve ser para Deus. Quem trabalha com marcenaria, quem é pedreiro, quem é não sei o que, quem repõe, quem faz bolo e salgados e doces e aleluia. Tá bom, não importa o trabalho, tá? Mas esse trabalho é ainda mais sério. Então faça bem o trabalho, se apresente bem diante de Deus como alguém que fez o seu próprio trabalho. Não deixe passar. Então leia o texto, isso que inclui ler bastante, ler bem, divida bem o seu texto. Como é que eu divido? Peça ajuda a alguém, conte comigo, fala comigo no WhatsApp. Esse texto está bem dividido. Agora não faça como uma vez eu dei um curso de pregação básico do básico, 3 noites só de aula. Aí um abençoado mandou um texto para mim, acho que era uma sexta-noite, sábado-noite, um negócio assim. Professor, quero pregar esse texto amanhã, como é que eu divido ele? Quais são os pontos? Está de brincadeira, né? Eu falei para ele, ele disse: não, meu irmão, não é assim não, você divide o texto e vem que eu lhe ajudo. Não vou dividir o texto para você não. Não vou mesmo. Pegando antes desse texto aqui, professor, que você leu agora, essa questão do manejo. Na nossa aplicação do que você falou dia a dia, uma vez uma pessoa, no começo da minha fé, eu me lembro que a irmã questionou quando eu fui enviado para estudar música, você preparar para treinar outras pessoas. Eu me lembro que a pessoa me questionou. Eu disse: mas eu preciso disso, que eu não tenho a capacidade. A minha primeira pergunta, eu disse: mas eu preciso enviá-lo para que ele se capacite mais. Para que ele faça aquilo mais bem feito ainda. E eu quero que ele prepare mais pessoas. Sim. Hoje eu entendo que essa ideia de manejar, é um preparo para aquilo que você vai fazer. Então Deus está exigindo que nós devemos ser preparados. Sim, claro. Timóteo, veja aí, na primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a 16, né? Enquanto aguardo, 1 Timóteo 4,13. Enquanto aguardas a minha chegada, dedica-te, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. São os 3 momentos de leitura bíblica do culto da sinagoga. Paulo era um fariseu, né, convertido, e o culto que ele conhece não é o culto do templo, mas o da sinagoga. E é o que ele ensina a Timóteo. O culto que nós herdamos é o culto da sinagoga, o culto dos fariseus e não dos saduceus. Leitura pública das escrituras, exortação é um momento que ele dá uma oportunidade lá. Alguém tem uma palavra de exortação? E o ensino é propriamente a pregação, ou seja, dedique-se a ensinar a Bíblia no culto. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Como é que a gente desenvolve o dom? Praticando, que foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. O bom pregador, aquele comprometido, é aquele que com o passar dos anos vai pregando cada vez melhor. Não é aquele que sai do seminário pipocando e daqui a 5 anos não prega coisa nenhuma. Ixi, esse cara só fala, esse sermão já pregou aqui 57 vezes. A pipoca sai crua. Pois é, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. E aí vai, tá? Então o pregador tem que se dedicar, tem que ter zelo, tem que caprichar cada vez mais, cada vez mais. Bem, alguma pergunta? Vamos para o intervalo. A gente volta para a aplicação do texto bíblico, tá? Irmãos, vamos lá, vamos continuar. Então, os quatro passos para a pregação, na minha opinião, são isso aí: ler, dividir, explicar o texto, e aplicar o texto. Então vocês vão
conforme os exemplos aqui dos esboços na apostila, seguindo esse roteiro, tá? Lê o texto, você divide, aí vamos, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu estou achando melhor botar esse sermão para daqui a 15 dias. Aí eu faço o seguinte, semana que vem. Eu prego algumas vezes, semana que vem, uma ou duas mensagens, dizendo, e aqui foi a minha introdução, e aqui foi o primeiro ponto. E aí no final vocês fazem perguntas, tá bom? Vou fazer o sorteio hoje, mas aí daqui a 15 dias vocês pregam, tá bom? Eu acho que de 15 a 20 minutos tá bom. Né? Tem muita gente. O senhor diz, lê o texto, a pessoa escolhe um capítulo. Sim. Aí você vai pregar aquele capítulo, você tem que ler ele todo, hein? Tem que ler o texto todo que vai pregar. Vou pedir que vocês preguem no máximo até 5 versículos. 5 versículos só? Só. Tu não quer pregar dele? Não, mas quando ele diz que tem que ler várias vezes, de 5 versículos você lê. Mas essa leitura aqui não é só ler, é você vai lendo e dividindo o texto. Você vai fazer a sua pregação ali. Nesses 5 versículos, dá para pregar em um. Bota o Salmo desse 119 para lá. Agora se a irmã quiser pregar em 15 versículos também. Se não deixa o gravador aí, a gente vai se embora, não tinha lá aqui. Tá vendo aí? Tá bom. Mas é interessante, eu já vi o cara pregar na metade de um versículo. O cara pregar na metade do versículo. Pega só a primeira parte do versículo e prega 30 minutos. É possível. Meu Deus. Tá? Então, informação. É verdade. A pregação é a explicação do texto, tá? Às vezes nós tendemos a fazer o seguinte: a gente lê o texto, aí divide mal, pula a explicação e vai para a aplicação. O tutano da pregação, o principal, o que está dentro do osso, é a explicação do texto. De acordo com essa passagem da Bíblia, nós percebemos que é assim, assim, assado. Jesus fez isso. E vocês têm que trabalhar bem o texto. Tem que explicar bem. Por que ele disse isso? Por que não disse aquilo? Você vai pregar Gênesis 22. Como é? Vai tirar uma foto? Manda abraço. Abraão foi sacrificar Isaac. Você tem que explicar como é que foi aquilo. Tá bom? Como deve ter sido? Será que Abraão dormiu naquela noite? Se você tem filho, é mais fácil você entender a passagem. Eu não tenho, para mim é mais difícil. Empiricamente falando, né? Experiencialmente falando. Literal. Pois é, eu não tenho filho, né? Mas Abraão tinha 2. O filho querido dele, né? Então você precisa explicar bem a passagem, tá bom? A pregação é a explicação do texto, tá bom? Pregar é explicar a Bíblia. Mais uma vez, você pregar as condições. Sim, você tem certeza do texto, então prega o texto, que você tem certeza. Você está inseguro, engata a primeira. Não engata a primeira, muito bem. Batida. E como é que você faz para estudar o texto? Bem, vocês que fizeram o curso comigo, tem aquele livro aqui. É Luiz, né? É Luiz. Luiz tá falando? Vai resolvendo os problemas ali. Aquele livro já dá para começar alguma coisa, né? Tem um resumozinho de cada livro da Bíblia. Se você não tem, vá para Bíblias de estudo, notas de rodapé, estudos na internet. Se não tem, se tiver melhor, comentários bíblicos. Aí você precisa ler os comentários bíblicos. O que é que ele está dizendo? Faz sentido com a explicação que ele está dando ou não? Agora, não é para reproduzir o comentário bíblico no púlpito. É para seguir de ajuda, servir de ajuda, tá bom? Mas a pregação é a explicação do texto. Se não explicou, não pregou. Tá bom? Vamos para a aplicação, aqui na página 14. Definimos a aplicação como o processo retórico mediante o qual se aplica direta e pessoalmente. Definimos a aplicação como processo retórico mediante o qual se aplica direta e pessoalmente, ou seja, a aplicação não pode ser genérica, é pessoal, a verdade ao indivíduo a fim de persuadi-lo a reagir de modo favorável.
Deixa marcado aí e volta aí para a página 6. Marcado aí a 14, volta para 6. Nós temos exemplos de pregações aí. Por exemplo, nesse sermão biográfico aí, Barnabé, um consolo para a igreja, né? A gente deve, na definição aqui, dizer assim, que a pregação é aplicada à verdade ao indivíduo, a fim de persuadi-lo a reagir de modo favorável. Então você está pregando esse sermão, Barnabé, um consolo para a igreja. Em primeiro lugar, ele foi um doador. E aí explica o texto, Barnabé doou, ele doou consolo à igreja, e depois ele doou um terreno à igreja, tá? Ele vendeu o terreno, deu dinheiro para a igreja usar aquele dinheiro no que precisasse. Isso é a explicação, é o que ele fez, é o que está no texto. E aí vem a aplicação, que é persuadir o indivíduo a reagir de modo favorável. O que você pode doar para o reino de Deus? Barnabé tinha muito consolo para doar. Ele era filho da consolação, não? É o que significa o nome Barnabé. Ele tinha um terreno que sentiu-se movido por Deus para vender aquele terreno e doar o dinheiro para a igreja. Mas às vezes você pode também doar suas orações para a igreja. Você pode doar parte do seu tempo para uma visita. Isso é aplicação. É o que nós temos a ver com isso. A explicação é o texto. O que é que o texto está dizendo? A aplicação é nós. E hoje? E eu com isso? Tá? E aí você vai fazer as aplicações em relação ao primeiro ponto aqui. Barnabé é um doador. Tá? Eu estou explicando direitinho. Está claro para vocês? O que você... Tá não? Não, isso não existe não, entende? Isso é uma mulher muito inteligente. Presta atenção. A explicação é o que está na Bíblia. Quem era Barnabé? O que é que ele doou? Ele não foi um doador, estou dizendo aí que ele foi um doador. Ele doou consolo e doou um terreno. Isso é a explicação. A aplicação é o que nós vamos fazer. Nós vamos imitar Barnabé. E aí o pregador tem que dizer: o que é que você pode doar? Um terreno, um consolo ou outra coisa? Pode doar... Aí é com as palavras do pregador já. Isso. É a palavra, você vai doar uma visita, você pode doar uma oferta para um necessitado, pode doar uma cesta básica. Coloque nas mãos de Deus para que você seja também um doador, tal como Barnabé foi um doador. Você vai doar aquilo que Deus te deu em abundância. Vai dar exemplo. Isso, aí você vai dar exemplos e assim o ouvinte vai entendendo. Talvez você nem toque, por exemplo, talvez eu esteja pensando em doar um par de sapatos. Eu estou ouvindo o irmão Luiz pregar, mas ele não diz, doe um par de sapato, mas eu entendi. Opa, tem aquele par de sapato que eu não estou usando mais, está servindo mais. Aí quando eu olho para o lado, o irmão está com o sapato furado. Acabou-se. Já aprendi, já vou praticar a palavra. Quando termina o culto, eu digo, meu pessoal, qual é o teu número aí? O número é 39. Opa, tem um negócio para tu. Passa lá em casa amanhã. Acabou. Entendeu? E aí o ouvinte, ele vai, através dos exemplos que o pregador vai dando, ele vai pensando na vida dele. É mesmo, isso que eu posso doar. Não tenho um consolo, não tenho um terreno, não sou assim também. Eu tenho um par de sapato. Eu posso fazer uma visita. Ou eu posso ajudar a fulana que ganhou um menino agora, ela ganhou trigêmeos e ela passa o dia sozinha em casa. Eu vou lá ajudar ela a trocar as fraldas do menino. Enfim, eu vou ajudar aquele seminarista, eu vou doar metade da mensalidade dele. Não sei. Deus é que vai direcionar. Tá bom? Volte para a página 14, deixa marcado aí. Deixa marcado aí a página 6, viu? A aplicação é no sentido restrito aquela parte ou aquelas partes do discurso, né, da pregação, nas quais mostramos como o assunto se aplica aos ouvintes. Acabei de fazer esse exemplo, tá? Doe tempo, doe isso, doe aquilo. Mostramos que instruções práticas para o sermão lhes oferece e que exigências práticas o sermão lhe faz. Por exemplo, se eu estou pregando aqui sobre perdão. Perdão é uma questão inegociável. Todo cristão tem a obrigação de perdoar seus ofensores. Não é uma opção. É uma obrigação. Jesus disse que se a gente não perdoar quem nos ofendeu,
o Pai não vai me perdoar os nossos pecados. Então, entra nessa questão aqui. Mostramos que instruções práticas para o sermão lhes oferece e que exigências práticas o sermão lhe faz. Então, se eu estou pregando sobre perdão, irmãos, eu não sei quem foi que lhe ofendeu, se é alguém aqui que foi abusado sexualmente na sua infância, ou se foi abusado verbalmente pelo pai, pela mãe, por quem lhe criou, se sofreu uma grande humilhação no trabalho ou mesmo na igreja, mas você precisa perdoar. Não, aí o pregador precisa se colocar como um que está ouvindo a pregação também, primeiramente para nós. Eu nunca fui abusado sexualmente, então eu não sei qual a dor que alguém pode estar sentindo aqui, mas Deus sabe, Jesus sabe. Ele foi tudo tentado para poder nos socorrer e Ele sabe exatamente a dor, mas não perdoar não é uma opção. E se você não consegue perdoar, peça ajuda a Deus para que lhe perdoe, para que você consiga perdoar. Isso é uma aplicação. A aplicação pega o ouvinte e confronta o ouvinte, e aí demonstra. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar também os seus pecados. Aí é com Ele. Não precisa fazer tortura psicológica, não precisa chamar à frente. Você que não consegue perdoar, vem aqui para frente. Quem me chega vai. Quem vai passar vai, eu não consigo perdoar não. A igreja fica dizendo, isso é um modo de coração de pedra, não sei o quê. Se você não vir, eu vou aí. Venha. Claro que não tem de perdoar não, mas dentro dos estilos. Se você não levantar a mensagem, eu sei quem é. No outro sentido, né? Não sei lá para frente, eu sou bem, não vai aquela multidão. Às vezes vai a igreja toda, melhor ficar no banco mesmo. Uma vez aconteceu, eu estava num culto, quando acabou chamando, quando eu abri os olhos, só estava eu sentado. Tá vendo? Isso é um coração de pedra, tá vendo aí? Quebrando esse coração. Quebrando esse coração. Como o senhor disse, ele disse que tinha terminado. Há 4 vezes atrás. Ele tinha que dar mensagem. Então eu baixei a cabeça e comecei a orar para que Deus terminasse logo. Não, para que Deus tomasse o coração de alguém. Você tem essa ideia, né? Amém. Ele tinha dito 4 vezes antes de terminar. Então na primeira vez ele queria terminar. Então eu fechei a cabeça e comecei a orar a minha vida. Agradecendo pela palavra, Deus chegasse a também. Só que quando ele disse isso, ele ainda continuou falando mais um bom tempo. Então eu mandei as 4 vezes pelo dedo disso, né? Quando eu abri os olhos, cadê o povo? Só tinha sentado. Foi lá para ser perdoado. Não, essa mensagem não é outra coisa, mas... Irmãos, agora vamos ver essas questões aqui. Requisitos. Vai pregar no interior para ver se a igreja vai todo em teus pés. E como? E como? Vai tudo. Requisitos indispensáveis à aplicação eficaz. Eu comecei a pregar, vou correr tudinho lá para frente. Vem aqui para orar para você. Tudinho para frente. Se for para orar, eu vou também. Também se fosse olhar para o passado desse rapaz, deu testemunho comigo, né? Ele andava com uma pistola de lado. Que besteira, isso aí é besteira. Vamos lá, gente, vamos lá. Vocês vão pregar, presta atenção. A do gato é tremenda. Requisitos indispensáveis à aplicação eficaz. Eva, olhe para frente, Eva. Você está rindo demais. Olhe para frente. Primeiro, é de suma importância que o pregador vive em comunhão com Deus. Primeiro lugar para aplicação, o pregador deve estar em comunhão com Deus, tá? Segundo, para ter êxito em relacionar a Bíblia com o momento atual, o homem de Deus deve ter boa educação formal. Isso aqui quer dizer que ele tem que estar bem informado, tá? O país se acabando em corrupção, se acabando em impostos. Aí eu vi, o cara estava na igreja, o cara disse assim, crise, a gasolina subindo toda semana, cara. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo, mas moramos na terra por enquanto. E estamos em crise. E para eu vir na igreja, eu paguei gasolina e foi caro. Não tem como fechar os olhos. O cristianismo não é uma alienação. Aliás, nós temos que mudar isso. Orando pelo nosso país, elegendo pessoas comprometidas com a nossa visão. Quando Paulo escreveu para Timóteo dizendo assim, ore pelas autoridades e tal,
Ele disse assim: ore para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. O que é bom para o país é o que é bom para a igreja. A gente tem que votar em pessoas que estejam dispostas a legalmente favorecer os princípios cristãos, tá? Então isso é um absurdo. É a influência da igreja. Isso é um absurdo, a gente passar por esse momento que o país está passando e passar por cima, fazer de conta, e a gente ficar pregando só sobre o céu, entendeu? A criança cresce pensando que é assim a vida cristã. A minha igreja, aqui na igreja a gente só ora, só pensa no céu. Aí lá no outro dia o cara tem que pagar imposto alto, o cara xinga o presidente. Não, a gente tem que saber explicar, tá? Ser contra a corrupção, pregar sobre isso mesmo. A Bíblia não fala sobre tudo isso. Então, para poder fazer a ponte aí, o pregador tem que estar bem informado, tá? Terceiro lugar, para aplicar a verdade eficazmente, o pregador deve compreender a natureza humana. Veja só, gente, houve um debate muito sério, desculpa, não foi sério não, mas foi muito severo há algumas semanas aí, umas 5, 6 semanas, sobre a questão da possibilidade de o cristão cometer suicídio. Não sei se, quem tem Facebook viu, né? Augusto Nicodemos e Franklin Ferreira estavam respondendo perguntas após uma palestra e uma moça perguntou isso. Parece que o tema nem foi sobre isso, a palestra. E eu acho que eles responderam muito bem, apesar de ter sido pego de surpresa, eles responderam de maneira pastoral, mas eles falaram da possibilidade. Eu concordo com eles, não vai dar tempo a gente debater aqui os pormenores, mas aí eu acho que foi muito feio o negócio, porque o pessoal que diz, não, o crente jamais pode pensar na possibilidade de um suicídio. Gente, há muitas doenças que levam uma pessoa a pensar no suicídio. A depressão é uma dessas doenças. O cara que está com depressão severa, ele não está pensando em morrer, ele está pensando em sair daquela dor. E o pregador precisa conhecer a natureza humana, precisa conhecer esse tipo de doença, precisa saber que o que é gripe vai para o médico, mas o que não resolve-se com oração. E a depressão é uma doença, tá? Claro, deve-se orar, claro, mas medicamentos, tratamentos existem para ajudar. Então o pregador precisa conhecer a natureza humana. Quem sofre duas vezes na igreja, porque ele sofre pela doença e sofre pelo preconceito que enfrenta. É uma dor terrível, é uma dor da alma. Spurgeon, né, um dos maiores pregadores da história, lutou contra a depressão durante mais de 30 anos, dos 17 anos até a morte, mais ou menos 52, 53 anos. Então, na época dele não havia ansiolíticos e psicotrópicos, né? Aqueles remédios que tarja vermelha e tarja preta. Então ele não tinha um alívio na alma. Ele não tinha, de repente vinha aquele desejo de morrer. Durante muitas vezes Spurgeon subiu para a plataforma, que ele literalmente subia, era uma plataforma de madeira, e não conseguiu pregar. Era mais de 3 mil pessoas para ouvir ele pregar lá, semanalmente. E ele subia e travava, porque o cara não consegue falar. Então, o pregador precisa conhecer, compreender a natureza humana. Precisa saber que esse tipo de coisa existe. Professor, mas por que quem tem depressão só pensa em morrer? Formiga é um cão? Não, meu irmão, ele não pensa em morrer, ele pensa em fugir daquela dor. Porque é uma dor do povo que tem depressão que é saltada das alturas. Ele quer acabar com a dor. Com a vida. Não é com a vida, é com a dor que ele está sentindo. O padre Marcelo Rossi, ele não está muito bom ainda não. Mas não, ele ficou acabado, né? Ele ficou acabado. Ele passou por um bocado de tempo com isso aí. E está ainda em tratamento. Ele era 2 metros de altura, né? Ele ficou acabado, infelizmente, né? Mas ele ficou bom ou ainda está? Ele está dizendo que não ficou bom. Não. Eu vi umas entrevistas aí, ele está em tratamento ainda. Quer dizer, se você está em tratamento, você não foi totalmente curado. Tem remédio, né? Tem remédio, tem que. Deve ter remédio para mim, então o negócio é certo. Não, isso é uma doença, gente. Isso é uma doença. Tem que ser tratado, tá bom? Psiquiatra. Número 4.
Para relacionar as verdades bíblicas com os problemas e situações dos membros da congregação, é necessário que o mensageiro tenha conhecimento das condições e interesse deles, tá? Então o cara planta uma igreja do lado da Universidade Federal, só mora um universitário ali, aí ele coloca uma faixa lá na igreja. Estudaremos 10 semanas sobre criação de filhos. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Porque a galera que mora ali não tem filho não. Só está estudando na universidade. Mas ele bota uma faixa e diz: vamos fazer um estudo de 4 semanas sobre ciência e fé. Pode esperar. Pode esperar que a turma vai. Qual é a necessidade desse povo aqui? Tá? Então você vai pregar num lugar muito pobre, para quem muito chique. Vai pregar num lugar onde o povo mal tem sandália havaiana para calçar. Quando tem é com aquele prego lá. Mas tem que ir de maneira adequada, né? O cara vai com o terno da Romana, Vila Romana. Pra quê, né? Já afasta o povo. Aí chega lá, bota um tablet no púlpito. Pelo amor de Deus, o cara quer pagar a conta do que é R$25 e não tem dinheiro. Precisa ter essa empatia, esse bom senso, tá? Do pregador. Como é? Isso. Número 5. Para comunicar as escrituras com eficácia, o mensageiro deve falar com naturalidade. Do jeito que você fala fora do púlpito, você deve falar no púlpito. Nada de falar aqui, normalmente, quando você só para pregar, meus irmãos, aleluia. Pelo amor de Deus, né? Tem gente que se transforma. Parece radialista, aqueles radialistas de antigamente, né? Não pode. É engraçado. Viu aquele que foi embora aqui? Tá gravando, né? Não sei se ele vai ouvir, né? Não, ele vai ouvir, não. Ele muda a voz. Ele é uma. A voz dele é do jeito. Ele pega o microfone e ouve. Por quê? É porque os meninos do som não ajeitaram direito o microfone. A culpa é de Tiago e dos seus filhos. Hã? Você me incluiu também na história. Pronto, vocês não ajeitaram direito o som, não. Não é o irmão que muda a voz, não. É vocês aí, o culpado. Não é não, Tiagão? Número 6. Finalmente, para obter a reação correta à mensagem, a reação correta não é o que você quer. Não é que o povo fique dando glória a Deus e aleluia. A reação correta é que o povo obedeça a palavra. O mensageiro deve depender inteiramente da ação do Espírito de Deus. Aliás, gente, em nenhuma pregação na Bíblia, nenhum pregador disse assim: amém, aleluia. Quem pode dar uma glória? Eu posso, dou se eu quiser. Não é para mandar, não, né? Não precisa. Mas tem vícios de linguagem. São vícios de linguagem. Que a gente aprende. Dê glória, irmão. Aí pode só dar glória se quem estiver pregando mandar. Eu tive um pastor que ele prega, ele falando já é quase morrendo, sabe? Ele pregando é pior ainda. Ele prega assim, aqui em câmera lenta, sabe? A igreja dorme. Não dorme porque se acostumou. Passei 12 anos lá. O primeiro ano eu não entendi nada que ele pregava. Fala a verdade. Aí ele fala bem baixinho assim, aí ele tem uma maneira de dizer assim: diga amém, irmão. O povo dava um amém tão natural no mundo, pelo amor de Deus. Tá. Vamos passar, vamos seguir. Página 15. O senhor leu primeiro, explicou. Suma importância que o pregador vive em comunhão com Deus sempre, né? Sempre. Comunhão com Deus sempre. Princípios para... É difícil, né? Não, depois desse livro aqui, ó. Depois desse ensinamento, esse livro aqui é só... Se eu comprar ele, se comprar ele... É por isso que nós vamos ler juntos. Sim, professor, porque quando a pessoa está lendo, dá tanto sono, eu não consigo ler o livro. É ok. Se eu vou no ônibus lendo, dá sono. Se eu paro em casa, quando eu leio 2 páginas, depois eu estou cochilando. Isso é uma tentação. Animação, isso acontece bem comigo. Acontece. Com um pregador, mas... Aí a senhora faz igual o professor disse. Quando a senhora começa a ler que a senhora está, vai lá no banheiro, joga aquela água gelada e volta de novo. Isso, porque eu durmo. Ou dorme. Quando você vai de novo, ou dorme, já começa a acordar e volta a ler, né? Eu já tenho pensando que era coisa do inimigo. É por isso que ela não vê o lendo. Porque ela dorme na luz. Ela dorme primeiro. O segredo para ser uma boa vida de estudo é dormir bem. Ai, Viu? Ela não vê o lendo, é por isso. eu não
domingo, mas vai ver, a gente não compra, mas não lê. Página 15, irmãos. Amém. Princípios para a aplicação da verdade. Isso aqui eu saí tirando de alguns livros, tá? Dessa parte de aplicação eu não escrevi nada aqui, eu digitei tudo, copiei tudo, tá? No caso aqui são livros diferentes. Tá tudo referenciado aí embaixo, tá? John Stott diz que a cópia de um é plágio, cópia de muitos é pesquisa. Número 1. Relaciona o sermão aos problemas e necessidades humanos. É praticamente, tem algumas coisas que se repetem, né? Claro, o cara está ouvindo você pregar ali. Ele quer ouvir uma aula de teologia sistemática ou um sermão que fale ao coração dele? Um sermão que fale ao coração dele. Não adianta explicar como é que Paulo escrevia, qual era o termo grego, se seu Zé e Dona Maria não entenderem a mensagem. Aliás, eu até evito citar línguas originais nas pregações. Só cito quando é extremamente necessário e geralmente só cito quando eu vou fazer comparação. Por exemplo, a palavra verdade aqui quer dizer verdade, desculpa, a palavra mundo quer dizer mundo e significa isso nesse texto. Mas no outro texto aqui, na primeira carta de João, mundo tem outro sentido. Aí quando eu vou fazer uma comparação é que eu cito, e de preferência eu cito só a palavra, não digo na língua original, porque a maioria dos ouvintes não conhece a língua original. Então se eu vou citar para quê? Para dizer, ele conhece o grego. Ô, besteira, meu Deus do céu. Aí eu vou ser glorificado e não Deus. Tá? A questão entra aqui em conhecer as pessoas que você vai exercer a aula. Isso. Palestra. Mas assim, tem algumas situações, porque essa questão de conhecer o problema e a necessidade humana, quando se relaciona a pecado de uma pessoa especificamente. Assim. O irmão veio para mim, veio falar mal do pastor. Certo? Aí eu vou lá, vou pregar. Sim. Aí eu toco nesse assunto. Né? Irmão, você que fala mal do pastor, essas coisas. Isso é um problema ou isso deve ser feito? Né? Se já está no seu sermão, o seu sermão vai tratar sobre isso, o problema é dele. Se você vai botar no seu sermão por causa disso, o problema é seu. Número 2. Use a imaginação para dar vida às cenas e às personagens bíblicas, tá? Então você lê a passagem de Abraão, Gênesis 22, e começa a imaginar. Mas não ensine aquilo como sendo que está no texto. Como será, irmãos, que Abraão dormiu aquela noite? Será que ele dormiu? Será que ele pensou que ia matar mesmo? Hebreus diz que ele esperava que Deus ressuscitasse Isaac, né? E aí você começa a colocar-se e colocar os ouvintes dentro do texto bíblico. Jesus derrubou aquelas mesas no templo. Como será que Jesus derrubou aquelas mesas? Meus irmãos, eu vou derrubar aqui, falando feito padre. De maneira alguma, ele fez um chicote, botou o chicote na mão, que foi uma espécie de ameaça. Ele estava com uma arma na mão, que era um chicote. O texto não diz que ele bateu em ninguém, não deve ter batido mesmo. E com ira ele derrubou aquelas mesas. Com ira. Às vezes o camarada tem que falar, em alguns momentos da vida, irado mesmo. Você já imaginou, teologia da prosperidade à parte, você já imaginou se Silas Malafaia fosse defender a família lá em Brasília, naquelas comissões que ele vai falar, se ele falasse bem baixinho, os caras engoliam ele, vivo, feito aqueles bichos da família dinossauro. Quando ele começa a falar, todo mundo escuta todo mundo. Quando ele começa a falar, os caras começam a gritar: fascista, não sei o que. Peça para soletrar fascista, não sei se você sabe. Mas começa. Então ele tem que falar daquele tom mesmo, tá? A necessidade do momento. Exatamente. É interessante que lá em Romanos 12 fala que é aquele que tem o dom de liderança, né, deve fazer com zelo. Zelo é afobação no grego. A palavra que foi traduzida como zelo. O líder tem que ser um cara afobado. Pois é. O líder tem que ser como Pedro. Como Pedro, que era afobado. O líder nunca pode ser um cara banana. E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu não sei, pra mim tanto faz. Vocês querem fazer como? Esse cara não dá pra nós não. O líder é aquele: ei! Bora, cala a boca vocês aí, não vai ser assim não, vai ser assim, vai ser assado. É aquele cara que vai pra frente, tá? Bem, vamos lá.
Ira não é pecado, não. Mas a Bíblia não diz que é. Não, diz aonde? Irai-vos e não pecado. Irar não é pecado. Não deixa que te pegue. E quem já viu o irado no pecado? Só tem besteira. Jesus, não. Quando um pai bate no filho... É um momento de ira. Quando o pai bate no filho, ele não está errado porque está pecando. Ele está irado. E está certo em estar irado com o filho que está errado. E meta o pau. Não. Está em pecado se não bater nos filhos, não corrigir. Não é o que Provérbios diz? Aquele que odeia seu filho não lhe castiga. Então, o que ama disciplina com a vara. A vara não é um pedaço de jacarandá, não, entendeu? É tipo uma varinha pequenininha. Mas tem alguns irmãos que bateram com panela de pressão, com cabo de vassoura. Isso mas é bom demais. É bom demais. Apanhar dos pais é bom. Tem uma história assim, o camarada comprou um carro novinho, zerado. Aí veio a criancinha dele, pegou uma pedra e arranhou o carro. Aí ele, na ira dele, bateu na mão da criança. A criança foi hospitalizada e perdeu as duas mãos. Tá merda. Aí, isso aí não bateu, né, irmão? Ele espancou, né? Espancamento Onde chegou a ira dele, né? Hã? A de machucar, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas a criança disse que quando crescer meu bracinho, seu carro nisso. Os cantadores de coco fizeram uma melodia. Foi, né? Tá bom. Mas antes que você falou, aquele seu contar a história, sua esposa no filme, o casal ficou lá. Pelo amor de Deus, né, cara? O cara que tem sangue vermelho na veia não pode aguentar um negócio daquele, né? Eu paguei não sei quanto pra assistir um filme, o cara vem chorar, a menina vem chorando assim, chora lá fora que é de graça, eu paguei o ingresso. Eu dessa semana estava lembrando essa situação assim, eu passei uma coisa parecida no trabalho, e uma pessoa olhou pra mim e disse, calma não. Não. Porque tem que ser a hora de falar, tem que falar. Pois é. Na hora de passar a mão, mas na hora de falar. Tem irmão que diz logo que é cão. A pessoa dá com cão, se for mostrar a verdade. Não, o cara não disse que eu estava com cão no escuro. Porque eu tinha que usar, como o mesmo disse, né? Tem hora que você tem que usar a autoridade mesmo, chegar lá, meu irmão, não é assim, faz assim. Eu era um moleque, rapaz, uns 15, 16 anos. Oxi, vou deixar um moleque pra atrapalhar meu cinema que eu paguei? Vai lá pra fora, chorar tu e ela. Não tem nada a ver com isso, não. Vamos lá discutir a relação. Ah, sabe de nada, vai tirar a catinga do mijo. Vamos lá. Número 3. Se ele viesse, eu pendurava ele assim, pela perna, assim, olha. Então me ajuda que o senhor tá assistindo. Calma. Número 3. Empregue ilustrações que mostrem como a verdade pode ser aplicada à vida do povo nas lutas diárias. Ou seja, dê exemplos. Aquilo que eu falei para você, que escrevi para você. Você está pregando, aí é como agradar a Deus no seu casamento. Dê exemplos no sermão, mas os exemplos têm que estar totalmente fundamentados na Bíblia. Não pode ser do jeito, na página 15, número 3. Não pode ser da sua cabeça. Eu acho que o crente devia ser assim. Não é para pregar o que você acha. Tem que ter relação com o texto bíblico. Aquilo que você está aplicando é fruto da interpretação. Número 4. Tire do texto princípios universais aplicáveis em todas as épocas. Não é a igreja não, viu, gente? É universal. Então veja só, nós já discutimos aqui algumas vezes a questão da ingestão de bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe a ingestão de bebida alcoólica, então ninguém pode dizer que é pecado beber. Não é uma verdade universalmente aplicável, porque a Bíblia não diz isso. Não pode se embriagar. Aí você pode explicar. Você não pode escandalizar o irmão que é mais fraco. Isso é uma verdade universalmente aceita, tá? Enfim, você precisa explicar o que é a palavra de Deus em todos os lugares, o que deve ser interpretado em todos os lugares, tá? Honrar os pais, abençoar os filhos. Mas na Inglaterra, aqui no Brasil, a gente recebe os nossos parentes e eles ficam na casa das pessoas, uns dos outros, o tempo que querem e tudo mais. Ninguém pode dizer vai embora. Não, aqui é uma falta de respeito tremendo, né? Mas na Europa não é assim. Na Europa, se o filho for visitar o pai,
ele paga aluguel, não tem nada de mais nisso. Se ele for ficar dentro de casa, ele já chega pagando. O pai não pede para ele pagar, ele já chega pagando, porque ele foi educado a fazer assim. Ora, os pais, a tendência é que na velhice ganhem menos dinheiro. Então não faz o menor sentido na cultura deles. Eles pensam assim, que eu chegue para a casa do meu pai e eu estou em pleno vigor, produzindo, ganhando bem, e eu chego para comer a comida dele, acabar com a feira dele. Então já chego ajudando. Nós pensamos de uma maneira diferente. Se um parente nosso vem... Pois é, se um parente nosso vem para a nossa cidade e não fica na nossa... Vamos lá, gente, vocês estão se distraindo muito. Se um parente vem para a nossa cidade e não fica na nossa casa, a gente acha que ele está de mal com a gente. Na Europa não é assim. Então, qual a verdade aplicável aí? É honrar os pais e abençoar os filhos. Mas em cada cultura isso vai ser de uma maneira diferente. Tá bom? A ideia central não vai fugir. Não vai fugir. Você precisa honrar seus pais e os pais precisam abençoar os filhos. Agora, como é que isso acontece no Brasil? É de um jeito. Na Inglaterra é de outro jeito. Então você vai dizer, então eu estou honrando. Estamos fazendo um ato obrigatório. Você vai dizer, mas é uma coisa espontânea que foi daquela maneira. E tem coisa que é obrigatório mesmo, né? A Bíblia diz que é obrigatório a gente orar. A Bíblia diz que é obrigado a gente entregar o dízimo. Ah, Deus ama quem dá com alegria. Eu não estou com alegria. Então você tem que dar com alegria, não é deixar de dar, né? Tem muitas obrigações cristãs. Orar é uma obrigação cristã. Estar cheio do Espírito é uma obrigação cristã. Dar o dízimo, testemunhar sobre Jesus, tudo isso são obrigações. Eu sou obrigado como irmão, porque o irmão disse que não era, na Bíblia não era obrigado ao dízimo. Então me prova na Bíblia. Tem essa onda agora. E para a igreja, todos os cultos é obrigação de... Não, todos os cultos não, depende, né? Tem igreja que tem culto todo dia, o cara vai morar na igreja. Então, isso aí é uma questão de bom senso, né? Vamos lá, número 5. Certifique-se de que toda aplicação esteja de acordo com a verdade bíblica. Ou seja, essa aplicação que eu estou tirando é porque eu quero que seja assim, porque na minha casa ou na minha família é assim, é porque eu quero que a igreja seja como na minha casa, ou é porque está no texto bíblico mesmo? Ah, eu acho que o pastor ele tinha que, antes de ir para o púlpito, apertar a mão de todos os crentes que estão na igreja. O problema é seu, a Bíblia não diz nada sobre isso. A gente gosta de apertar. Número 6. Professor, só... Depende. Você falou novamente a questão do eu acho. Sim. Semana eu ouvi uma pessoa dando uma mensagem e eu contei 3 vezes essa expressão. Eu acho. Aí eu tenho que ficar a ideia de pregar sobre as minhas certezas. Porque quem acha que perdeu alguma coisa. Achismo. Eureka. Às vezes. Isso deixa um pouco desejar, às vezes. Às vezes é só uma palavra mal colocada também, Fernando, né? Às vezes ele está querendo explicar, está explicando, ele tem convicção, mas falou, eu acho, sem querer. Mas ele passa a informação que ele não tem convicção do que ele estava falando. Aí é difícil, né? Você acabou de dizer que o cara estava pregando, isso deduziu o que ele estava passando, não era aquilo. Acontece direto. Às vezes acontece, né? Então lá você consegue uma peça detalhe. A vida de pregador não é fácil, não. Infelizmente. Número 6. Em geral, a aplicação deve ser específica ou definida. Não deve ser aquela ideia generalizada. Irmãos, vamos fazer a obra de Deus. Não, isso não existe não. Você pregou o texto, explicou aquele texto, e aquele texto, digamos, fala sobre a obra de Deus em enviar missionários. Irmãos, a gente precisa se organizar para enviar um missionário para onde Cristo ainda não foi anunciado. Se a nossa igreja não tem condição de fazê-lo, vamos apoiar a convenção que tem um missionário que está indo para a China. Não é, vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus baseado no texto que você pregou. A aplicação deve ser com base naquele texto. Deve ser uma coisa definida. Vamos... sei lá, seja o que for, tem que ser uma coisa definida e nunca genérica. Irmãos, vamos ser melhores crentes. Não. Vamos ser melhores crentes de acordo com o que você pregou. Que o melhor crente é aquele que ora mais, é aquele que lê mais a Bíblia. Então vamos ler mais a Bíblia. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa leitura bíblica? E aí você vai dando dicas. Reserve o melhor horário do dia. Veja se você não está com sono. Enfim. Ô Bruno, como é que eu, assim, porque é a questão da aplicação pessoal. Eu entendo que num grupo, como eu estou pregando com um grupo de pessoas,
como é que eu faço para fazer essa aplicação de uma forma pessoal sem generalizar tanto? Porque na minha cabeça a ideia é essa, né? Que se algo pessoal é difícil para fazer, deixar uma aplicação de modo pessoal, se eu estou pegando para mais de uma pessoa, às vezes cada pessoa tem necessidade. É uma questão meio complicada. Você pode fazer as aplicações advindas do texto, porque o texto vai falar a todo mundo e cada pessoa vai pensar na sua própria situação, aquele que estiver atento e desejoso de obedecer, né? Tipo o exemplo que eu dei do doação de um sapato, né? O pregador não falou que eu deveria doar um sapato, mas ele falou que eu deveria doar. Opa, eu vou doar o quê? Tem um sapato para dar. Aí no caso aí tu vai falar dos fofoqueiros, porque aí pega todo mundo. Tem fofoqueiro que não é assim? Exato. Às vezes tem um fofoqueiro, tem que vem quando soltar uma fofoca. Sim, mas se ele falar igual. Fala aí, vai igualar todo mundo. Não fofocarás. Não fofocarás, vai. Número arme contenda contra seu irmão. Então isso aí já é. Número 7. Desperte os ouvintes com a motivação correta. Da época atual. Por exemplo, vamos evangelizar porque tem gente indo para o inferno. Motivação errada. É uma motivação centrada na necessidade humana. Motivação correta seria: vamos evangelizar porque a palavra de Deus nos manda. Aí eu vou evangelizar. Deus mandou eu evangelizar. Eu devo ser um testemunho de Jesus. Tá? Ok. Acho que esse exemplo já foi suficiente, né? E número 8, já mencionei no exemplo anterior, relacione a verdade à época atual. Então relacione o texto bíblico à época atual. Por exemplo, abram aí, vou dar só esse exemplo para a gente encerrar hoje, tá? Deuteronômio capítulo 6. É o famoso Shema Israel. Ouve Israel. 6. Deuteronômio 6, do verso 4 ao 9. Quem pode ler aí, por favor? 6, do 4 ao 9. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Ok. Então a ideia é de ensinar a criança enquanto... de lembrar do Senhor, o único Senhor, e ensinar as crianças enquanto estão indo plantar, enquanto estão colhendo, enquanto estão trabalhando. Como é que eu relaciono isso aqui à verdade, à nossa época? De ensinar as crianças a palavra de Deus todo dia, no dia a dia, nos afazeres. Nos afazeres. Nós estamos indo para a igreja, que nós vamos agradecer a Deus lá, junto com os irmãos. Nós estamos lendo a Bíblia aqui. Não é porque o pastor mandou a gente ler, não. É porque Deus mandou. A gente está lendo para ser mais amigo de Deus. A gente está orando e eu não tenho filho, né? Então às vezes fica difícil dar exemplo de criança. Mas eu sei que os pais cristãos ensinam os filhos a orar para eles pedirem o que eles querem. Às vezes o pai até já vai comprar. Aí eu queria tal brinquedo. Eu achei interessante alguns exemplos que eu vi de pais cristãos dizendo assim: então peça a Papai do Céu. E aí ora com o filho: ó, Papai do Céu, me dê aquele brinquedo a Zezinho, aquela bola que ele quer. E aí daqui a 2, 3 dias o pai compra a bola, dá para ele. Ó, Deus ouviu sua oração. No frigir dos ovos, não foi isso mesmo que aconteceu? Foi, porque o pai tem condições para comprar, comprou e deu para ele, tá? Então esse é um exemplo só de relacionar o texto bíblico com a época atual. Como é que eu posso obedecer esse mandamento hoje? Assim, assim, assado. Isso aqui foi uma ordenança da época, né? Foi. Uma ordenança de Deus ao povo da época. Eles repetiam isso diariamente, sobretudo de manhã.
Muitos judeus ainda fazem isso. Repetem essa citação aqui, em hebraico. Tá? Irmãos, vocês preferem fazer um sorteio para as pregações ou não? Ou preferem qualquer um ir pregando? Sorteio. Sorteio? É melhor? É justo. Então vamos fazer um sorteio.